A paz do Senhor, meus queridos, nós estamos novamente aqui no nosso culto doméstico, na simplicidade do culto doméstico, para transmitir aqui uma palavra da parte de Deus na leitura diária da nossa lição da Escola Dominical, que tem como título para o trimestre, a temática geral do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam em nova aparência. E a lição dessa semana, que começa hoje, é a lição de número 12, tá? E tem o título dessa lição é A Igreja tem uma natureza organizacional. A leitura diária está em Atos capítulo 14, versículo 23. Uma reunião de ministério para consagração de presbíteros. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 14, 23. E diz assim: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Falando da igreja, uma das figuras da igreja é rebanho, né? E nós vemos isto quando o Senhor Jesus Cristo, ele se intitula como o bom pastor. E diz a palavra que o bom pastor, ele deu pastor à igreja, né? Então, nós vemos em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 até o 16, que o Senhor Jesus Cristo constitui uma liderança composta por 5 ministérios para administrar a igreja do Senhor. E um dos ministérios ali colocados naquela lista de 5 é pastor. E dentro daquela composição dos 5 ministérios, né? Porque a igreja precisa de liderança, sabe? A igreja como rebanho, uma das necessidades primárias da igreja é liderança. E nós vamos ter vários textos na Bíblia que falam sobre as características da liderança que Cristo constitui para a sua igreja. Nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 3, uma descrição das qualificações da liderança para a igreja. 1 de Pedro capítulo 5, do 1 ao 4, e assim por diante. E uma das coisas que mais nós vamos ver expostas na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, é a constituição de liderança para a igreja, porque é uma necessidade. Então a igreja, como organização, ela carece de uma liderança. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo mesmo foi quem constituiu liderança para a igreja. A liderança precisa trabalhar com base na instituição que o próprio Cristo já entregou à igreja, que é os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Lá no capítulo de número 28 de Mateus, versículo de número 20, o Senhor Jesus, ele vai dizer que os chamados e enviados são enviados para fazer discípulo, batizá-los e ensinar tudo que o Senhor Jesus, né, nos ordenou a fazê-lo. Então existe o pastor, o líder da igreja, existe a igreja como rebanho, existe o pastor para o rebanho e existe o conteúdo para o ensino, o alimento dessa igreja. E nós fazemos parte dessa igreja. O sumo pastor dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo, que ele cuida individualmente de cada um de nós, cuida coletivamente da sua igreja num contexto global, que é a igreja que chamamos a igreja invisível, tá certo? E cuida também da igreja local, que é a organização, dando pastor, dando a composição da liderança, e nós precisamos nos submeter às nossas lideranças, respeitá-las, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo que a gente precisa temer a Deus, respeitar as nossas lideranças e amar a todos. Que assim possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.